pessoal do Colégio CETEC Mackenzie, turma do 6º ano, muito bom dia a todos. E nós vamos dar início neste momento a mais uma aula de História. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez através deste pequeno vídeo. E nesse final de semana especial, quero deixar o meu carinho, o meu abraço a todas as mães. Não se esqueçam de dar a elas os parabéns, de dar a ela o seu carinho, a sua homenagem nesse dia especial, né? E com isso, nós vamos retomar o nosso conteúdo que nós iniciamos na aula passada. Estou aqui com o meu livro de sala, que é o nosso único recurso, mais uma vez, para a aula de hoje, tá bom? Nós só vamos precisar do nosso livro de sala. Na aula passada, nós deixamos os exercícios da página 87, 3 exercícios na página 87. Vou fazer com vocês a correção para a gente poder iniciar a aula de hoje, tá? Então pode acompanhar comigo, por favor, a partir da página 87, a correção dos exercícios deixados para a aula anterior. Quadro História em Ação sobre as festas judaicas. Tem um resuminho aqui para facilitar, para agilizar a aula de hoje, tá? Então o exercício número 1. Quando ele diz para os judeus qual a importância das comemorações, né? O textinho aí cita várias comemorações, entre eles o Ano Novo Judaico, a Páscoa, né? E aí ele resume sobre todas elas, qual a importância delas para esse povo, né? Para os judeus. É muito simples, pessoal. Resposta da questão número 1 é o fato de preservar as suas festas. As festas são uma forma que todos os povos encontram de preservar as suas tradições, ok? Então, resposta da 1, forma de preservar as tradições, tá? A 2, que importância tem para uma comunidade não se esquecer do seu passado? Então, é muito simples esta também. Resposta da número 2, quando você não se esquece do seu passado, isso vale para os judeus e para qualquer outro povo em qualquer época. Quando você não se esquece, né, das suas origens, do seu passado, você ajuda a preservar a cultura do seu povo, tudo bem? E por último, a terceira. Para você, quais festas simbolizam o passado dos seus ancestrais? Eu disse na orientação, na aula anterior, sobre esta questão, que você poderia usar festas que fossem referência na cultura brasileira, né? Por exemplo, o Carnaval, que é uma festa tradicional no Brasil, festa junina em algumas regiões, né? E você também poderia usar, por exemplo, tradições da sua família, festas que são até hoje preservadas pela sua família também, para colocar na resposta da questão 3, como sendo uma resposta pessoal, tudo bem? Esses foram os exercícios deixados na aula anterior. Aí nós iniciamos os fenícios, né, a partir da página 88, já na aula passada. Iniciamos os fenícios, lembrando que eles eram grandes comerciantes que ocupam o território do atual país Líbano, né? E aí se tornam um dos entrepostos, uma das regiões mais importantes em termos de comércio, tá? Nós vamos ver ao longo da aula de hoje que os fenícios vão se tornar quase que com certeza o povo mais importante desta região do mar Mediterrâneo. Lembrando que, se você acompanhar pelos mapas da página 88, você vai ver que a região que os fenícios controlavam era uma região onde quem fosse, né, passar entre Mesopotâmia e Egito, por exemplo, outras regiões desta área, tinha obrigatoriamente que passar pela região de controle fenício. Então, por volta de 1500 antes de Cristo, os fenícios controlam a rota marítima, a rota comercial desta parte, desta região, tudo bem? Eles têm controle da rota comercial do mar Mediterrâneo, tudo bem? Seguindo então, nós falamos um pouquinho das cidades fenícias também na aula passada, e você pode acompanhar aí pela página 90, né, que nós falamos sobre as cidades fenícias, colocando elas como cidades-estado independentes, ou seja, cada cidade tinha o seu rei, o seu líder, não é, com leis próprias, regras próprias,
e elas viviam basicamente ordenadas pelo princípio chamado telassocracia, que foi onde nós terminamos a aula passada. Esse princípio da telassocracia é muito simples. Ele diz que quanto maior for a frota marítima, quanto maior for a força marítima de uma cidade, maior a sua importância. Ela é mais importante do que as outras na mesma medida que ela é mais poderosa no quesito frota marítima. Tudo bem? E aí, a partir daí, nós iniciamos propriamente a aula de hoje e eu queria chamar a sua atenção para a página 90, o quadrinho Agora Reflita. Ele coloca, por exemplo, que os fenícios têm uma condição diferente de alguns povos que nós já vimos, por exemplo, os hebreus. Se você pegar a terra dos hebreus, que nós vimos na aula passada, só a título de comparação, os hebreus eram muito habilidosos na parte de agricultura e de pecuária também, criação de animais, né? Já para os fenícios, a terra que eles ocupavam, a região que eles ocupavam, não permitia muitos frutos, né? Não permitia muito sucesso em relação à agricultura e pecuária. E por isso, eles acabaram tendo como opção de atividade se desenvolver no comércio marítimo. Tá? Então não é de repente só uma simples escolha, é também o fato de os recursos naturais daquela região não favorecerem atividades como a agricultura e a criação de animais, tá bom? E aí eu chamo também a sua atenção para a página 91, uma curiosidade interessante ali sobre a cidade fenícia de Gebal, que tem aí no quadrinho. Gebal é uma cidade, uma região onde, por volta de 1400 a.C., né, os gregos compravam papiro dos fenícios. Papiro é o semelhante ao atual papel, né? O papel que a gente usa hoje era conhecido como papiro, era um material similar ao nosso papel. E os gregos compravam esse papel dos fenícios. Só que os fenícios não eram produtores desse papiro, tá? Papiro também conhecida como biblo, né? Só que os fenícios não produziam esse papiro. E é engraçado, Luiz, como que ele vendia se ele não produzia? Simples, ele comprava dos egípcios para poder revender para os gregos. Então ele servia de entreposto, comprava dos egípcios e revendia para os gregos. Então olha a importância que os fenícios ganham nas negociações, nas transações comerciais desta região. No caso do papiro, eles compravam dos egípcios para poder revender para os gregos. E com um detalhe, em troca disso, eles revendiam a madeira, principalmente o cedro, para os egípcios também. Tá? Então os fenícios ganham essa importância nas negociações comerciais. Com um detalhe, com o tempo, os gregos, né, passam a chamar a cidade de Gebal de Biblo, porque era como era conhecido os papiros naquela região. Então, eles acabam praticamente trocando o nome da cidade, dada a importância comercial que ela ganha. Tudo bem? E aí, caminhando então mais um pouquinho com a nossa aula de hoje, a gente tem a pirâmide social fenícia. Só para você entender, na página 91, nós temos 3 links nesta etapa, que são, primeiro, os grandes comerciantes, funcionários do governo e os sacerdotes que eram religiosos. Segundo plano na pirâmide social, pequenos comerciantes, artesãos e homens livres em geral. E em terceiro, os escravos. Então, 3 níveis na pirâmide social fenícia, tudo bem? Agora falar um pouquinho, para finalizar, da religião e da cultura dos fenícios na página 92. Os fenícios eram politeístas e os seus deuses eram sempre baseados nas forças da natureza. Tudo bem? Então, politeísta significa que eles acreditavam em vários deuses e esses deuses eram sempre baseados em forças da natureza. Geralmente isso acontecia porque os fenômenos naturais não podiam ser explicados pelo homem. Então eles acreditavam que fosse algo sagrado. E aí acabavam personalizando os seus deuses nas forças da natureza. E aí nós temos vários exemplos, né, dessa adoração. Né? Vejam só, por exemplo, você vai ter aí Iari, que é a deusa da lua, Shamash, o deus do sol. Né? E é engraçado que os cultos deles,
As adorações eram feitas sempre ao ar livre e em lugares altos, né? E vejam que tem um detalhe, ó. Um deus chamado Amon, que é um dos principais deuses, às vezes eles faziam até sacrifício de crianças e animais em adoração a esse deus chamado Amon. Tá? São algumas particularidades da religiosidade dos fenícios. Então, politeístas, sempre personalizados em deuses nas forças da natureza. Tudo bem? Algumas contribuições dos fenícios para a gente finalizar a aula de hoje. Os fenícios, eles contribuíram muito para um sistema de escrita, porque eles conseguiram, além de códigos para simbolizar as letras, eles foram os primeiros a dar sons a esses códigos. Tá? Então, contribuição muito importante. Um alfabeto com códigos e som, com 22 caracteres, que é a base do nosso alfabeto. Lógico, foi passando por algumas alterações ao longo do tempo, mas é a base do nosso alfabeto até hoje. Tudo bem, pessoal? Então eu deixo a vocês agora, finalizando a aula de hoje aí na nossa página 92, os dois exercícios aí da página 92 e mais o exercício do História Cotidiano na página 93, que são para a próxima aula, tá? Exercícios 1 e 2 na página 92 e um único exercício também na página 93 para você fazer durante esta semana, ok? Não se esqueçam, se tiver dúvida, deixe a sua dúvida no canal logo embaixo do vídeo, tá? Vou deixar também o e-mail para você estar enviando uma foto dos exercícios realizados, ok? Um grande abraço a todos e o meu muito obrigado. Fiquem com Deus.